Olá a todos, a Grazi aqui novamente. Hoje venho com um tema diferente. Vamos abordar nessa videoaula sobre HTML, ou seja, para a criação de website, e vamos ver agora por onde começamos a fazer criações de website. Eu tenho aqui só uma breve introdução sobre o HTML, porque ele nunca é usado sozinho. E quando nós começarmos em poucos minutinhos a trabalhar com isso, vocês vão ver que vamos simplesmente ver textos e para que fique como aquelas páginas web que nós costumamos ver na internet, nós vamos precisar da parte do CSS e do JavaScript. Como vocês podem ver aqui, o HTML, ele é um acrônimo que vem então da sigla HTML, que significa, como está aqui no PowerPoint, Hypertext Markup Language, que no português significa linguagem de marcação de hipertexto. Isso nós vamos verificando mais para frente. Como eu disse, isso trabalha também com o CSS, que é o Cascading Style Sheet, que é a folha de estilo em cascatas, e essa é a parte que realmente dá aquele visual, aquele design ao código que nós fazemos no HTML, entre outras linguagens de programação. E também vem a parte do JavaScript, que é uma linguagem de programação interpretada de estruturas, ou seja, são scripts, né, de alto nível. E aqui, como eu disse anteriormente, juntamente com HTML e CSS, o JavaScript é uma dessas três principais tecnologias do www ou www. Quando nós escrevemos na internet um domain ou um link, a gente escreve, por exemplo, www.google.com. Então, vamos trabalhar hoje somente com HTML para não ficar aquelas videoaulas que eu costumo ver na internet de um projeto qualquer que a pessoa cria entre 3, 4 horas. Vai ser uma coisa breve. Vamos começar simplesmente passo a passo, vamos ver coisas bem básicas. Agora, gostaria de pedir a vocês um favor, que se inscrevesse no canal e compartilhe com seus amigos se gostar do tema. Então, assim vocês estarão também apoiando o canal. Então vamos para a parte prática e gostaria de pedir para vocês para abrir aqui o Visual Studio Code, porque é esse que nós vamos utilizar então para trabalhar com o HTML. Agora, quem não tem ainda o HTML Studio Code, eu vou deixar então na parte abaixo das descrições aqui o link para vocês irem no meu blog, na parte dos downloads, e aqui na parte dos downloads vocês vão encontrar então o Visual Studio Code. Tá mesmo aqui mais para baixo, vocês fazem o scroll e aqui vocês vão ver então. É só clicar em clique aqui, ele vai passar para uma nova aba, vai baixar para o vosso computador, vocês abrem a parte do download e ali vocês simplesmente podem fazer a instalação dando 2 cliques após o ficheiro estiver completamente baixado. Isso vai estar em vossas pastas de downloads, como eu já falei aqui em algumas videoaulas, para quem ainda não souber trabalhar com a parte de instalação de algum software. Então, assim que vocês já tiverem o software instalado, o Visual Studio Code, que é muito básico, vocês vão abrir ele como eu fiz aqui. Eu já tenho ele aqui simplesmente fixado na minha barra de ferramentas, mas para quem não tem, é só ir no visualizador do Windows, no icon do Windows, e escrever mesmo o Visual Studio Code, ou simplesmente vocês escrevem VS, que ele vai aparecer na mesma. Como eu tenho o Visual Studio normal, que é para trabalhar com código de programação, que eu trabalho com C Sharp, então tem aqui, vocês vão ver vários, mas o que vocês vão instalar é esse aqui, que tem o ícone azulzinho, Visual Studio Code, que é o mesmo que eu tenho aqui afixado na barra. Então, quando vocês tiverem já e só relembrando que tudo que nós mencionamos aqui há pouco sobre a definição, isso vocês encontram no Google, o que significa cada uma dessas coisas. Então, quando vocês tiverem o Visual Studio Code aberto, vou pedir para clicar em Nova Pasta, ou vocês podem clicar aqui se o vosso Visual Studio abrir com esse design, ou simplesmente vocês vão no primeiro guia
e coloca então novo ficheiro ou nova pasta, isso é indiferente. Eu vou clicar aqui ou aqui, isso é indiferente. Quando vocês tiverem então a nova pasta aberta, eu vou só fechar essa aqui. A primeira coisa que eu vou pedir para vocês fazer é guardar o ficheiro. Eu vou guardar aqui o meu no ambiente de trabalho. Pode fazer guardar ou guardar como. Também não tem muita diferença ou diferença alguma nesse caso. Então, eu vou guardar aqui no ambiente de trabalho e quando vocês guardarem o ficheiro, vocês vão na parte das extensões e procura pela parte HTML, pois é só assim que o browser, o navegador, vai reconhecer que esse ficheiro é mesmo um ficheiro de abrir com o navegador. Navegador, como falei em outras aulas, são, por exemplo, o Google Chrome, tem aqui o Mozilla, tem o da Internet Explorer, ou seja, tem diferentes tipos de browser. Eu tenho aqui alguns 4, tá aqui o Edge, tem o Chrome, tem o Explorer, tem aqui o Google Chrome e tem como eu mostrei para vocês anteriormente, o Mozilla Firefox. Então, para o browser reconhecer, vocês guardam então com a extensão HTML. O nome, como exemplo, eu vou escrever aqui Home, mas vocês podem colocar o vosso nome só para identificar. Vou guardar aqui então, como eu disse, no ambiente de trabalho. Quando vocês guardarem no ambiente de trabalho, vocês vão lá ver. O meu, ele está por default para abrir aqui, como eu falei anteriormente, para abrir com esse browser. Mas vocês podem escolher outro. O meu está para o browser Opera, mas vocês podem escolher outro. Da forma que vocês vão escolher outro, é só clicar com o rato do lado direito em propriedades e ali vocês vão e seleciona o browser que vocês quiserem a vossa escolha. Então, dá 2 cliques só para vocês verem como que vai ficar no browser e vai abrir. Enquanto ele abre aqui, nós vamos começar a escrever nosso código HTML e relembrando que eu falei em outras videoaulas que nós também podemos trabalhar com o Notepad. A diferença é que com o Notepad nós, por exemplo, não vamos conseguir fazer um interlicense, que a gente já vai falar também sobre isso. Não é a mesma coisa, então o design não é tão user-friendly como o Visual Studio Code. Mas também quem não quiser instalar ou alguma coisa assim do gênero, também pode usar o Notepad se já tiver no computador, mas o Visual Studio é tão fácil de instalar que penso que não haveria nenhum problema. Então aqui, como vocês podem verificar, o ficheiro que nós terminamos de guardar com o Home HTML no ambiente de trabalho, no desktop, ele está aqui aberto no browser. Todo esse caminho aqui é o caminho de onde nós guardamos, porque o nosso ambiente de trabalho ele está por default no disco C do nosso computador, em usuário, e o nome que nós temos como usuário nesse computador que estamos a utilizar. Então, agora voltando para a parte do Visual Studio Code, nós vamos inserir a primeira tag que nós temos que utilizar. Tag, para explicar, ela sempre começa com um sinal de menor e depois, em algum momento, ela vai terminar com o sinal de maior. Para abrir, nós utilizamos o sinal de menor. O que tem que pôr ali dentro da tag tem diferentes e depois, no final, a gente encerra com o sinal de maior. Agora, para encerrar cada tag, eu já vou mostrar para vocês também como é que faz. A primeira coisa que nós vamos utilizar, como vocês podem ver aqui, é o iDoc. E o iDoc, ele é para identificar. Vocês podem simplesmente clicar em Tab e ele vai terminar de escrever, ou vocês podem clicar com o mouse do lado esquerdo. E por que eu falei que o Visual Studio Code ele é melhor de ser utilizado do que o Notepad? Eu falei, como eu mencionei anteriormente, é por causa do IntelliSense.
E o IntelliSense, ele é justamente esse preenchimento automático. É a mesma coisa de dizer que é uma conclusão automática do código. Eu cliquei no sinal de menor e ele aí já apareceu todas essas opções que vocês estão vendo ali. Na programação orientada a objeto, quando a gente também coloca um ponto, ele dá várias opções. Na programação não orientada a objeto, já não é o caso. Mas como vocês podem ver aqui, o Visual Studio ele tem o IntelliSense instalado por default. É bom que vocês acostumem com esse design aqui do Visual Studio, porque quando nós trabalharmos com HTML, é o que nós vamos utilizar nas próximas aulas. Como eu mencionei, pode ser o Notepad também, é bom, mas esse vai ser o que nós utilizaremos nas nossas próximas aulas. Como eu disse, vocês podem clicar aqui e antes, como eu estava falando anteriormente, a tag é algo que você abre o sinal de menor, você coloca aqui o nome de sua tag, por exemplo, e quando vocês fecham aqui com o sinal de maior, ele já dá a opção do que você escreveu anteriormente. E foi isso que eu disse anteriormente, que quando nós abrimos uma tag com o sinal de menor, fechamos ela com o sinal de maior, e quando nós clicarmos então no sinal de maior, ela automaticamente vai fechar essa tag. Essa tag é fechada com essa barra. Então, isso aqui é uma tag que está aberta e a tag que está fechada. Eu agora vou apagar aqui essa tag e vou apagar também essa, que é o que nós utilizaremos inicialmente, simplesmente para mostrar para vocês que nós vamos escrever aqui alguma coisa. Desculpa, cliquei aqui no icon do Windows sem querer. Olá, tudo bem? E quando nós, por exemplo, criarmos essa frase, nós vamos salvar. Vocês podem verificar aqui que na parte de encerrar esse ficheiro, ele tem ali uma bolinha branca. É porque eu escrevi algo ou várias coisas. Se vocês fizerem guardar ou simplesmente clicar, se você estiver utilizando o Windows, clicar em Ctrl S. Se for a Apple, eu penso que é Command S, porque o Command é o mesmo que o Control. Então, aperta Ctrl S e a bolinha vai sumir. Significa que já foi guardado. Agora, vocês voltando para o vosso browser, que anteriormente vocês abriram um ficheiro que guardou, por exemplo, no ambiente de trabalho, se fizer um reload da página, aqui nesse iconzinho que parece uma setinha redonda, que vai estar escrito fazer um reload, ou vocês podem simplesmente clicar no vosso teclado em F5 e aí já vai fazer o reload da página. O que nós escrevemos no Visual Studio Code, no VS Code, já veio para aqui. Olá, tudo bem? Mas isto é simplesmente um texto. Como nós falamos anteriormente, nós vamos para o browser reconhecer que aquilo é um ficheiro adaptado, né, para o browser. Então, nós usaremos aqui, como nós fizemos anteriormente, o sinal de menor e vamos usar o doctype, que ele, então, está ali dizendo, ok, isso é um ficheiro que abriremos, então, no browser e o browser vai reconhecer isso. A nossa primeira tagzinho que nós vamos utilizar para começar a escrever, então, os códigos para uma criação de um site web, como nós falamos esse tempo todo até agora, é o HTML. Quando nós escrevermos o HTML e fechar a tab, ele automaticamente vai fechar, então, a nossa tagzinha. Quando nós escrevermos o HTML, nós já temos ali, então, o nosso browser. Tudo que nós escrevermos aqui, ele vai, da mesma forma que nós fizemos anteriormente, olá, tudo bem? Aqui ele vai aparecer a mesma coisa lá no browser. Então, isso aqui são blocos de código. Tudo que está dentro do HTML, absolutamente tudo, são blocos de código. Eu vou escrever aqui uma tagzinha, que é o head. E o head, ele significa cabeçalho, né? E quando nós aqui fizermos, então, o head, eu vou
Em primeiro lugar, eu vou fazer só a identificação aqui, que é usar uma tabzinha para ele ir mais para frente. Isso significa identar o código, que é para ele ficar de uma forma mais bonita a nível de design, ou seja, não ficarem todos na mesma posição da linha. E quando nós fizermos aqui o head, o que nós criaremos dentro dele é um título. Então, a tagzinha para o título é title, que em português é título. E quando vocês fecham a tagzinha de title, vocês podem escrever aqui uma coisa qualquer. Vamos supor que vocês querem, vocês vão escrever o nome de vosso website. Eu vou escrever, por exemplo, só título do website. E agora, quando nós fizermos save, guardar, como mencionei anteriormente, você pode vir aqui ou fazer o Ctrl S, vocês vão verificar que aqui no browser de vocês, como no momento ele está aqui com Home, ele vai, quando vocês fizerem o F5 ou simplesmente dar um OK, ele vai ficar aqui completamente vazio, porque lá eu só criei um título, ou seja, não criei um body, não tem nada. Mas vocês vão verificar aqui que antes estava Home e agora está título do website. Agora nós vamos voltar então no Visual Studio Code e nós vamos dar alguma vida para o que está no browser, para aquela página. E para isso acontecer, nós vamos criar então uma tagzinha chamada body. E aqui dentro do body é que nós vamos realmente começar a escrever o nosso código que vai aparecer ali dentro. Como vocês podem verificar, quando eu fiz a indentação do head, automaticamente depois do body ele já está indentado, porque daqui para cá fiz um enter, então já está com o design da indentação. Aqui dentro do body, o que é que nós vamos, por exemplo, inicialmente fazer? A gente vai criar um título, mas não é o título do website como está aqui, que esse é o título que aparece aqui em cima, que no futuramente, a gente aqui coloca um icon, como vocês podem ver aqui nos outros browsers, que tem um iconzinho da empresa em questão. Por enquanto, a gente vai deixar o título, futuramente vamos começar com icons para colocar lá, como nos outros. Aqui dentro do body, a gente vai criar um título e a tagzinha para o título maior é o H1. Vocês podem ver aqui que o IntelliSense já deu as opções e o H1 ele é o que tem um título de letra maior. Então, eu vou escolher ele, vou fechar a tagzinha com o sinal de maior, automaticamente ele já, então, na outra opção de encerramento, com o sinal de menor, barra o nome da tag, que é H1, encerra. Aqui dentro do H1, você vai criar um título qualquer. Eu vou escrever simplesmente título maior e vou colocar, por exemplo, H1, porque a gente vai criar então um outro título e só para vocês verem a gente vai fazer esse. Agora vamos criar mais um título com o H2, que será o título menor, para que vocês verifiquem a diferença do tamanho de um e de outro título. Eu vou escrever aqui título menor que o H1. Isso é só um exemplo. Vocês vão escrever qualquer outra coisa. Coisas, por exemplo, mais bonitas. E agora a gente vai clicar aqui em Save ou em Ctrl S. Vamos então no browser e aqui vamos fazer o Reload ou apertar o F5 no teclado. E aí vocês vão ver que o primeiro título ele tem a letra maior do que o segundo título. O primeiro título nós só criamos em título maior, vírgula H1. E no segundo título, com a letra menor, que foi o H2, nós escrevemos título menor que H1. Agora, voltando aqui para ver algumas outras tags, vamos, por exemplo, criar um parágrafo. Para criar o parágrafo, quando inserimos o código do sinal de menor para criar a tagzinha, a única coisa que vocês precisam inserir é o P, porque esse P é P de parágrafo. E assim que vocês inserirem o sinal de maior, essa tagzinha vai ficar encerrada, assim como nós fizemos com os outros. Uma coisa importante aqui, tudo que vocês escreverem aqui,
podem dar Enter, podem fazer vários Enter e escrever o que vocês quiserem. Isso não vai ficar, esses Enter não ficará reconhecido no browser, no navegador. E por quê? Porque nós já temos tagzinhas para fazer isso. Se vocês quiserem, por exemplo, aqui fazer um parágrafo no browser, vocês utilizam, por exemplo, essa tagzinha aqui, que é um BR. E essa tagzinha aqui, BR, ela vai criar um Enter no browser. Eu vou, por exemplo, colocar aqui, isto é um parágrafo. E agora vocês vão ver que realmente isto é um parágrafo, vai sim ficar ali como se fosse um parágrafo. Aqui ele vai dar um Enter e vai passar para outra linha após todos esses textozinhos que nós fizemos aqui, mas aqui ele não vai ter nenhum Enter. Vou fazer então Save, vamos voltar para o browser e aqui nós vamos fazer F5 ou Reload da página. Como vocês verificaram, tudo que eu escrevi com essas letrazinhas, eles ficaram na mesma linha. E após eu ter inserido o BR de New Line, ou seja, nova linha, ele passou então para a linha de baixo. Ou seja, como eu falei anteriormente, os Enters que nós damos aqui, eles realmente não são reconhecidos. Agora, por exemplo, vamos supor que vocês querem escrever um texto com uma letra que seja mais visível no website. Se vocês criarem aqui com um B, que seria como se fosse um negrito, aí escreve aqui, este é um texto mais chamativo. Por exemplo, ele então vai aparecer lá, após fazer o Ctrl Save ou o salvar. Vocês vão fazer aqui o Reload novamente, com o F5 ou aqui, e vai ver que esse texto aqui já passou para cá como se fosse um negrito do Microsoft Word ou outro Office qualquer. Então, ele é basicamente como se fosse um negrito. Ele continua na mesma linha porque nós não temos nenhum parágrafo. Mas se nós quisermos chegar aqui e fazer, por exemplo, o BR, ele vai passar para lá, então, faça o Ctrl Save e quando eu fizer o Reload aqui, ele vai automaticamente passar para a linha de baixo. Se quiser mais do que um Enter, se quiser que fica mais espaçado para baixo, simplesmente você pode chegar aqui, Ctrl Save, Ctrl V. E aqui pode fazer quantos quiser. Pode fazer uma indentação, colocar na posição correta. Simplesmente só um exemplo se quiser um espaçamento maior. Faz aqui o Reload e vê que ele ficou mais na parte de baixo. Agora você pode simplesmente, para ver que aquilo ali é um parágrafo e um new line, uma nova linha, vocês podem chegar aqui e simplesmente criar um novo parágrafo. Não precisa ser sempre um BR de new line. Você pode chegar aqui e dizer outro parágrafo. E esse parágrafo ficará, então, mais para baixo na nova linha, em vez de ficar como esse aqui, que estão todos ali na mesma linha, ou seja, um parágrafo, vai passar a ter, então, dois parágrafos. Reload com F5 e o parágrafo ficou automaticamente para baixo. O que vocês podem notar na diferença do new line e do novo parágrafo? Como vocês podem ver aqui, esse BR aqui que fez o texto ficar maior, ele fecha o BR, ele está ainda dentro do primeiro BR. Após o segundo BR, como eu falei, o Enter aqui, ele não importa para o browser. Então, após o primeiro parágrafo, nós não temos nenhuma nova linha, não temos esses BR aqui. Mas ele deu um espaçamento de um para o outro. Vocês podem verificar aqui que aqui tem um espaçamento, coisa que esses dois aqui não têm um espaçamento, mas ele está numa nova linha. Isto é um parágrafo, está aqui, eu fiz aqui uma nova linha, antes do isto é um parágrafo. E aqui tem 3 novas linhas, mas após o encerramento do primeiro parágrafo não tem nenhum. Eu vou eliminar essas 3 linhas aqui, só para vocês verem a diferença. E aqui, quando eu faço o Reload, vocês vão ver que ele voltou lá para cima. Já não tem mais nenhuma nova linha. E aqui ele continua de um parágrafo para outro com uma nova linha.
Então, como vocês podem verificar, nós temos aqui um código completo, o HTML. Ele está dentro desse bloco HTML. Nós temos aqui o head, o cabeçalho. Dentro do head, nós temos o título da nossa página, que é exatamente esse que está aqui, que colocaremos posteriormente ícones. E após o head, nós temos aqui o body. E dentro do body, nós temos vários códigos. Nós temos um título de letra maior, temos um segundo título de letra menor, sendo que nós verificamos quando fez o IntelliSense, que tem vários títulos de vários tamanhos, e nós temos aqui 2 parágrafos. Dentro desses 2 parágrafos, nós temos uma nova linha e nós temos um texto com a letra mais forte, como se fosse um negrito do Office Word, por exemplo. Então, essa é a nossa primeira aula. Para não ficar muito extensa, vamos parar por aqui e vamos voltar em outras aulas falando sobre mais tags do HTML até nós conseguirmos fazer, então, parte do CSS para dar mais vida para as páginas e futuramente vamos trabalhar também com o JavaScript. Antes de irmos para outras coisas, ficaremos então pelo HTML, porque são coisas muito extensas. E quem quer entrar na parte de desenvolvimento, seja de website ou qualquer outro software, tem mesmo que começar pelo HTML. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que realmente não é extenso, não é muito extenso, é extenso o suficiente. Falamos simplesmente sobre coisas básicas. E agora eu vou só mostrar para vocês, para que vocês tenham ideia de como isso poderá ficar no futuro após nós utilizarmos o CSS. Isso aqui eu coloquei num subdomínio meu, e depois no futuro também vou criar algumas aulas sobre subdomínio. Isso aqui é uma página simples de HTML, mas vocês podem ver que aqui tem CSS, ou seja, tem imagens, tem cores nos textos, tem textos diferentes, tem várias coisas. Então, isso tudo nós criaremos depois com CSS e JavaScript, e também farei uma aula como criar um domínio, como armazenar um website dentro daquele domínio, e o que é uma hospedagem, o que é um domínio, isso tudo. Isso aqui é mesmo básico, mesmo para iniciantes, e a primeira aula mais básica, como vocês viram, um pequeno trecho de código bem curto. Então, espero que vocês tenham gostado, e se gostaram, eu vou pedir o mesmo favor que eu pedi no início da aula: compartilhe com seus amigos, que você pensa que isso vai ser interessante para os amigos e que eles possam gostar. Se você gostou também, se inscreva no canal e assine o sininho das notificações para que você possa receber notificações dos próximos vídeos. Agradeço muito pela sua presença aqui e por ter ficado até o final do vídeo. Então, até a próxima. Tchau.